Nós estamos de volta com a Ação Nacional, hoje especial sobre o lixo. No último bloco, nós mostramos como o lixo é um problema social e não apenas dos governantes, como pensamos. Mas se nós, cidadãos, estamos criando consciência sobre o problema, o que pensa o poder público? No Centro Nacional de Referência em Biomassa, pesquisas mostram o quanto falta ainda para que o governo possa colocar tantas alternativas em prática. E como funciona o recolhimento do lixo hoje no Brasil e onde estaria esse problema, professora? Nós temos o problema em vários níveis. Nós temos o caso mais sério, mais grave, que são os municípios onde não há coleta de lixo, onde o lixo é simplesmente descartado em qualquer lugar, com enormes impactos à saúde. Nós temos uma segunda etapa, que é quando o lixo é coletado, mas ele muitas vezes é coletado também de forma inadequada, né? Ele precisa ser transportado em caminhões, transportadores, né, adequados, né? E há ainda uma terceira questão, que é a questão de como fazer com esse lixo, né? Hoje em dia se discute muito a questão dos catadores, né? Então, isso é uma questão social importante, porque gera uma quantidade enorme de empregos e é uma opção importante, principalmente nas grandes cidades e agora começando até nas pequenas cidades, nos pequenos municípios. E essa é uma questão que também precisa ser discutida, porque aí nós temos um número grande de geração de empregos e todo e qualquer processo que envolva a destinação dos resíduos sólidos tem que levar em conta essas pessoas que vivem disso, mas elas têm que trabalhar em condições também sociais, em condições de trabalho, em condições até para a sua própria saúde, que sejam devidamente adequadas àquilo que as pessoas estão fazendo. Em termos funcionais, então, a gente pode dizer que hoje esse sistema, que muitos municípios brasileiros têm, outros nem têm, ele teria só uma importância social. Então, com relação aos empregos, a gente pode dizer que todo o resto estaria defasado e que não seria tão interessante diante daquilo que a gente prevê para o futuro? Olha, como eu falei, nós temos que trabalhar em duas vertentes. Uma vertente que é a vertente de coleta e uma outra vertente que é a vertente de destinação. Aqui no Brasil nós temos problemas nas duas áreas, né? Municípios que não têm coleta e municípios que, mesmo tendo coleta, a destinação é inadequada porque isso vai para lixões. Então, todo um trabalho está por ser feito na maioria dos municípios, né? Não só desenvolvendo processos de coleta, mas também processos de destinação adequada. E a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que acaba de ser aprovada, ela está no bom caminho para que essa questão da destinação melhore, mas ainda há necessidade de ajustes e de melhorias, porque há lacunas nessa política. Quais seriam essas lacunas? E com relação à Política Nacional de Resíduos Sólidos, eu sei que ela prevê que os lixões terminem até o ano de 2014. O Brasil caminha já em passos adiantados para isso? Não. Ela prevê que os lixões terminem em 2014, mas ela não dá instrumentos para que os municípios, principalmente os pequenos municípios, consigam fazer isso, né? Então, as pequenas prefeituras que não têm recursos financeiros, que não têm recursos humanos, que não têm capacitação, estão tendo muitas preocupações para cumprir isso. Tanto que vários municípios, se antecipando a essa questão, estão assinando termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público para evitar que eles sejam depois, quando chegar o ano de 2014, eles não cumprirem a lei, que eles não sejam penalizados. Então, eles assinam esses termos de ajustamento de conduta, que são termos que vão postergar, né, o prazo que a lei está dando para esses municípios, né? Mas, se nós não desenvolvermos um processo de suporte a esses municípios, nós vamos ficar num processo contínuo de novos TACs, novos termos de ajustamento de conduta, e a situação concreta dos municípios continua aquela dramática. Professora, quando a gente fala em aproveitamento do lixo, porque nesse caso o lixo não indo para os lixões, provavelmente ele vai ser reaproveitado, ele deve ser reaproveitado.
Esse lixo que a gente entende é o lixo orgânico ou é só aquele lixo reciclável que a gente já está acostumado com esse conceito? Como funcionaria isso? Olha, o lixo, na verdade, ele é composto de uma quantidade enorme de resíduos, né? Você tem resíduos orgânicos, você tem resíduos que você pode reciclar, como latas de alumínio, vidro, uma parte de papel, mas você tem toda uma parte que você não pode reciclar, que é a parte de plásticos contaminados, de papéis também contaminados. Então, você tem uma parte grande também de resíduos que você não pode reciclar. Mesmo nos recicláveis, quando você vai estudar, por exemplo, plásticos e vidros, existe uma certa porcentagem em que essa reciclagem é economicamente viável. Nós fizemos um estudo agora, recentemente, aqui no CEMBio, em que justamente uma das coisas que nós também determinamos ao longo do estudo foi quais seriam as porcentagens razoavelmente possíveis de serem recicladas. E em torno de 20% dos reciclados no lixo pode ser do material no lixo pode ser reciclado, né? Porque outros não podem, ou porque é material contaminado que não vai ter nenhum interesse comercial, ou mesmo material que poderia ser reciclado, mas que não há um interesse comercial. Então, quando a Lei de Resíduos Sólidos diz que a partir de 2014 não se pode mais destinar lixo ou resíduos sólidos urbanos, não pode ver lixão, e também mesmo o resíduo coletado não pode ser destinado em aterros. Quer dizer, mesmo você tendo um aterro sanitário, segundo as regras, com captação para o biogás, etc., ali naquele aterro você não pode colocar o lixo in natura. Ele tem que ter passado por um processo de reciclagem, de reaproveitamento, e ali vão só os resíduos. Então, é preciso que a gente desenvolva estudos para ver, dependendo do tamanho de cada município, porque isso é um fator extremamente importante, quais as melhores tecnologias para serem usadas, de modo que o que for destinado ao aterro, como diz a lei, sejam somente os resíduos desses processos todos de coleta seletiva ou de catadores, de reciclagem e de aproveitamento energético. Fechar os lixões até o ano que vem é o maior desafio da Lei de Resíduos Sólidos. Vamos ver o que mais ela propõe e como isso vai ser feito. Nossa equipe conversou com o gerente do Departamento de Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente em Brasília, Ronaldo Hipólito. A política nacional ela foi instituída em agosto de 2010 e ela traz alguns pilares para você conseguir implementá-la com vários instrumentos, né? Esses pilares colocados, essas estratégias colocadas dentro da política, elas se encontram entre as mais modernas do mundo e entre elas se encontra a responsabilidade compartilhada, que nada mais é que dar a cada um dos atores até onde vai a sua responsabilidade em relação aos resíduos pós-consumo, né? Então, como antigamente a responsabilidade dos resíduos pós-consumo era só do município, com a política isso mudou. A partir da política nacional, o município continua tendo a sua parte de responsabilidade, mas agora também tem grande parte da responsabilidade o consumidor na separação desses resíduos, na colocação no horário ideal e no dia que a empresa de coleta vai passar. Tem também a empresa, o produtor, o importador, o comerciante também tem sua parcela de responsabilidade, porque ele vai ter que dentro da logística reversa, dos acordos setoriais, ele vai ter que se responsabilizar pela logística de retorno desse material para entrar dentro de novo do ciclo produtivo do produto. A importância disso, para a gente colocar em números, em 2010 nós solicitamos ao IPEA um estudo sobre quanto que o Brasil perde por não fazer esse tipo de reciclagem, e o Brasil perde 8 bilhões de reais por enterrar os resíduos que ele poderia estar reaproveitando. Esses 8 bilhões são referentes à matéria-prima que você extrai da natureza, que você deixa de extrair quando você faz a reciclagem, você diminui a quantidade de extração, você diminui a quantidade de energia elétrica que você precisa para você manufaturar esse produto. Quando você faz a remanufatura, é menos energia elétrica. Você diminui a quantidade de água, que também é um bem também finito na natureza, você também diminui. Então,
tudo isso dá essa diferença. Então, dentro da política, acaba tendo essas determinações, esses prazos, como os prazos do dia 2 de agosto de 2012, que foi o prazo onde os municípios teriam como prazo para fazer os seus planos e para que pudessem pegar dinheiro federal em qualquer das instâncias federais para aplicação na área de resíduos sólidos. Isso não quer dizer que quem não fez os planos não tenha dinheiro mais. Diz o seguinte, que se ele quiser dinheiro, o município que quiser dinheiro para construir um aterro sanitário, ele antes de fazer a solicitação do aterro, ele tem que primeiro fazer o seu plano. Aí ele faz o seu plano, faz a solicitação e encaminha o plano junto para a gente verificar se o plano está de acordo com o item 19 da Lei 2.305, que diz qual que é o parâmetro mínimo da lei, né? E também tem o prazo também do encerramento dos lixões também, que é o artigo 54, ele não fala textualmente em encerramento de lixão, mas ele diz que a partir dessa data, todo rejeito, ele deverá ser disposto adequadamente. E disposto adequadamente é disposto em aterro sanitário, não mais em lixão ou aterro controlado, que é a mesma coisa para a política nacional. Então, essa data do dia de 2 de agosto de 2014, ela diz que até essa data os municípios têm que se organizar, fazer o seu planejamento, para os que tiverem lixão encerrarem esse lixão, fecharem. Nada mais é que o encerramento do lixão não fala em remediação ainda, a política não fala em remediação, tem que ser remediado, mas não fala essa data para remediação, mas é cercar a área onde era depositado esse material. Se tiver gente trabalhando lá dentro, o catador tem que tirar esse pessoal lá de dentro. Se tiver residência lá dentro, tem que tirar essa residência lá dentro e fazer qualquer edificação que tenha tirar também e fazer uma cobertura mínima com argila, alguma coisa assim, para você tirar também a coisa dos vetores, né? Então esse é o que a gente considera fechamento do lixão. Isso não é remediação, é fechamento. Essa data é para isso. Então, e para fazer isso o município tem que ter um local para você fazer a disposição final, que é um aterro sanitário. Então, mas como a maior parte dos municípios do Brasil, mais de 70%, 75% dos municípios tem menos de 30 mil habitantes, fica difícil para os municípios encararem, vamos dizer, essa responsabilidade. É por isso que a política, pensando nesse problema, ela incentiva a formação de consórcios públicos de municípios. Porque quando você forma um consórcio público de municípios, você faz a política como se fosse um município só. Então você pode fazer um aterro sanitário só, um plano só, e você monta uma equipe que não é nem da prefeitura A, B, C, é uma equipe do consórcio que vai gerir isso aí. Então você contrata um técnico na área de disposição final de aterro, você contrata um engenheiro, você contrata alguém que faça a coisa da logística e você monta um aterro sanitário numa das cidades, ou dois em cidades diferentes, mas menos do que a de todas as cidades, e você consegue diminuir o custo e você transformar o resíduos sólidos, a política de resíduos sólidos, numa política de Estado e não numa política de governo, que a cada 4 anos é mudada de acordo com os prefeitos que são reeleitos ou eleitos, né? Então, essas coisas que a política está colocando, ela visa dar um encaminhamento para três coisas que nós detectamos durante toda a discussão dos 21 anos da política. Que o resíduo sólido não é um problema só ambiental. Ele é ambiental porque ele polui o ar, ele polui o solo, polui a água, mas ele é um problema social também, porque nós temos quase 1 milhão de catadores no Brasil. Uma grande parte disso está em cima de lixão, né? E também é um problema financeiro, pelo que eu falei, econômico-financeiro, porque eu falei que nós estamos enterrando mais de 8 bilhões de reais por ano. Isso aí vai voltar, a hora que nós tivermos cumprido os objetivos da política, ele vai voltar a entrar dentro do ciclo de vida dos produtos, né? São desafios muito grandes, mas que precisam ser discutidos. No próximo bloco, nós vamos falar sobre desperdício do lixo. Não saia daí.